com uma mensagem de paz, que fala em nome de Deus, cita Jesus, Maomé, Moisés, e diz que chegou o tempo de acabar com as divisões religiosas. Parece bonito, não é? Mas e se essa proposta de união for, na verdade, o início do maior engano espiritual da história? Esse homem existe. Ele se chama Abdullah Hashem Abba al-Sadiq. Ele já se declarou o filho dos cristãos, muçulmanos e judeus. Afirma ser o legítimo sucessor de Jesus, Pedro e Maomé. E mais, diz que foi enviado para unir todos os povos e religiões do mundo sob uma nova revelação divina. Pode parecer algo distante, curioso ou até inofensivo, mas a palavra de Deus nos alerta sobre um tempo em que o mundo desejaria paz a qualquer custo, até mesmo ao custo da verdade. E é exatamente aí que mora o perigo. No livro de 1 Tessalonicenses 5:3, o apóstolo Paulo já havia avisado: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O engano dos últimos dias não virá como violência explícita. Ele virá como uma mensagem sedutora de reconciliação. Uma mensagem que parece estar cheia de luz, mas esconde as trevas. E por isso, neste vídeo, vamos revelar o que exatamente Abba al-Sadiq tem pregado ao redor do mundo, por que sua proposta de unificação das religiões pode ser uma preparação para o governo do anticristo, o que Jesus Cristo nos alertou com antecedência sobre líderes que falariam em nome de Deus, mas seriam agentes do engano. Como discernir a diferença entre a verdadeira unidade espiritual e a aliança com o erro. Fique até o final, porque o que você vai ouvir aqui não está sendo dito nas igrejas, nas mídias ou nas redes sociais, mas está escrito na Bíblia e já está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas antes de continuar, eu quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade. Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, nascido em 1983 nos Estados Unidos, é um líder religioso egípcio-americano que fundou a Ahmadi Religion of Peace and Light, AOPL. Ele se apresenta como o Qaim, o ressurgente, uma figura messiânica esperada por setores do islamismo xiita. Seus seguidores acreditam que ele é o segundo dos 12 Mahdis nomeados no testamento do profeta islâmico Maomé e também o consolador mencionado por Jesus, além de sucessor de Simão Pedro e legítimo papa. A proposta central de Abba al-Sadiq é a unificação das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, sob uma nova revelação divina. Ele afirma que as escrituras sagradas foram corrompidas ao longo do tempo e que sua missão é restaurar a verdadeira fé. Em seus discursos, ele declara: sou o filho do Ocidente por parte de mãe e o filho do Oriente por parte de pai. Sou o filho do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Vim unir o que foi dividido. A AOPL, fundada por ele, é uma nova religião pós-islâmica derivada do ramo xiita do islamismo. Ela é considerada um dos movimentos apocalípticos emergentes do Oriente Médio. A sede da religião está localizada em Crewe, perto de Manchester, Reino Unido, e a organização também está registrada nos Estados Unidos, em Reno, Nevada. A doutrina da AOPL é apresentada em suas escrituras oficiais, como The Goal of the Wise, 2022, The Mahdist Manifesto, 2024 e The Divine Jurisprudence, 2025. Esses textos contêm as revelações de Abdullah Hashem e outros ensinamentos, muitos dos quais foram ensinados a ele por Ahmed al-Hassan, seja em encontros físicos ou espirituais, incluindo sonhos e visões. Abba al-Sadiq propõe uma nova fé que transcende as divisões religiosas tradicionais.
Ele afirma que as Escrituras são apenas fragmentos de uma verdade maior e que chegou a hora da revelação completa, uma fé para todos. Essa nova religião busca unir os fiéis em uma só fé, corrigindo os erros e unindo os fiéis em uma só fé. No entanto, essa proposta de unificação exige que os seguidores das religiões tradicionais abandonem crenças fundamentais. Por exemplo, os cristãos precisam deixar de acreditar que Jesus é Deus. Os judeus devem abrir mão da esperança messiânica tradicional. E os muçulmanos precisam aceitar que a revelação não terminou com o profeta Maomé. Ou seja, é uma unidade sem verdade, uma aliança à custa do Evangelho. A religião proposta por Abba al-Sadiq é uma fé híbrida, sem cruz, sem arrependimento e sem salvação pela graça. Nela, Jesus é apenas mais um profeta. A Bíblia é apenas uma base imperfeita, e Deus é descrito de forma simbólica, mística e aberta a interpretações culturais. Essa proposta se assemelha ao que está descrito em Apocalipse 17, a grande Babilônia espiritual, que se assenta sobre muitas águas, seduz os reis da terra com sua aparência de santidade, mas é, na verdade, a mãe dos enganos. Abba al-Sadiq fala de amor e luz, mas constrói um sistema onde tudo converge para si mesmo. Ele afirma que Deus lhe deu autoridade para reinterpretar as Escrituras e definir quem é salvo e quem está em rebelião. Esse tipo de poder espiritual absoluto, mesmo quando travestido de humildade, é o que a Bíblia chama de idolatria religiosa. Antes de seguir, se essa mensagem já está fazendo sentido para você e tem te abençoado, considera apoiar nosso trabalho com um Super Thanks. É aquele botão com coração e cifrão aqui embaixo. Qualquer valor ajuda muito, mas só de assistir até aqui, você já nos apoia demais. Vamos continuar. A ideia de unir todas as religiões do mundo sob uma só fé parece, à primeira vista, algo bonito. Uma mensagem de reconciliação, de paz global, de respeito entre os povos. Uma visão moderna, tolerante e, como dizem muitos, a única solução para o mundo parar de brigar por religião. Mas o problema dessa proposta não está na paz em si, está no preço que ela exige, a renúncia da verdade. É aqui que entra Abba al-Sadiq. Ele surge com um discurso que tem tocado muitos. Somos todos filhos do mesmo Deus. Todas as religiões contêm parte da verdade. Jesus, Maomé e Moisés foram mensageiros do mesmo plano divino. E por trás desse ecumenismo espiritual, ele propõe a formação de uma nova fé. A religião da paz e da luz, onde todas as doutrinas precisam ser ajustadas para caberem em sua mensagem unificada. Mas a pergunta é: o que resta de verdade quando todos precisam ceder um pouco da sua fé para agradar o coletivo? Na prática, o que ele está oferecendo é uma união sem cruz, uma paz sem arrependimento, um sistema religioso global onde Jesus não é Deus, onde a Bíblia é apenas mais um livro, e onde o perdão é conquistado pela obediência à nova luz revelada por Ele mesmo. E aqui está o perigo. Essa união tem cheiro de cordeiro, mas voz de dragão. A Bíblia não nos deixou sem alertas. Em Apocalipse 13:11 está escrito: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Essa segunda besta representa uma figura que aparenta mansidão, espiritualidade, humildade. Mas por trás de sua aparência inofensiva, há um poder enganador que trabalha para a exaltação do anticristo. Exatamente como vemos em líderes que não perseguem a fé com violência, mas a corrompem com simpatia. Abba al-Sadiq nunca dirá, negue Jesus. Mas ele dirá, Jesus não é Deus, ele é só um mensageiro. Nunca dirá, despreze a Bíblia, mas ele dirá, a Bíblia está corrompida e precisa ser reinterpretada. Esse é o espírito do erro mais difícil de discernir. Aquele que veste o traje da luz para ocultar as trevas.
Jesus nos alertou que isso aconteceria. Em Mateus 24:24, ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Perceba, eles não apareceriam como inimigos da fé, mas como aparentes defensores dela. Farão sinais, usarão o nome de Deus, parecerão espirituais, mas levarão multidões ao erro. E talvez você esteja se perguntando, mas qual é o problema de unir todas as religiões? Não estamos todos buscando a mesma coisa? A resposta bíblica é clara: não. Unidade verdadeira só existe quando estamos unidos em torno da verdade. E a verdade não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer proposta de fé que não exalte a Jesus como Deus, Senhor e Salvador é um desvio. Não importa quantos livros sagrados cite, nem quantos milagres alegue. A palavra é o nosso filtro. Lembre-se também do que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2:9-11 sobre o anticristo. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, o engano virá acompanhado de sinais, de discurso bonito, de promessas sedutoras, mas será engano. E se você observar bem, o movimento de Abba al-Sadiq caminha exatamente nessa direção. Ele não prega arrependimento, ele não chama as pessoas a se renderem a Jesus. Ele convida todos a despertarem para uma nova luz, a luz que só ele pode explicar. E para isso, ele pede que você abandone suas convicções e adote a visão maior. Essa é a armadilha profética que muitos não percebem. No livro de Apocalipse, a grande Babilônia espiritual é descrita como uma cidade poderosa, cheia de riquezas, que seduz os reis da terra com seu vinho e adorna-se de ouro e pedras preciosas. Ela representa um sistema religioso que parece nobre, mas é corrupto aos olhos de Deus. O que temos diante de nós não é apenas um novo movimento espiritual. É um ensaio, um prenúncio daquilo que a Bíblia já declarou. O mundo será preparado para aceitar um líder que unifique religiões, culturas e governos, tudo em nome da paz, mas sem Jesus. Unidade sem verdade é apenas uma aliança com as trevas disfarçada de luz. E se o povo de Deus não estiver atento, será facilmente seduzido por essa falsa paz, porque ela será confortável, ela será inclusiva e ela parecerá lógica. Mas o Evangelho não é confortável. O Evangelho exige cruz. Ele não é inclusivo no sentido humano, ele é exclusivo em Cristo. Ele não é lógico aos olhos do mundo, ele é sabedoria de Deus para os que creem. No próximo bloco, vamos ver como o próprio Jesus alertou sobre líderes que se apresentariam como cordeiros, mas seriam servos do dragão. O alerta está claro, e o tempo é agora. Jesus nunca foi ingênuo a respeito do que aconteceria com o mundo religioso antes da sua volta. Ele sabia que os últimos dias seriam marcados por confusão espiritual, por ensinos sedutores e por homens que se colocariam no lugar do próprio Cristo. E por isso, ele nos deixou alertas tão diretos, tão precisos, que ignorá-los hoje é um risco grave para qualquer cristão que leve sua fé a sério. Em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim, a primeira coisa que ele disse foi: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Jesus poderia ter começado falando sobre guerras, fomes, terremotos, mas não. O primeiro sinal que ele destaca é o engano religioso. E no versículo 5 ele completa: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Note o detalhe: eles virão em nome de Cristo. Eles não se apresentarão como inimigos de Jesus. Pelo contrário, dirão que o conhecem, que o representam, que estão trazendo uma nova revelação de quem ele realmente é. Mas o fruto será confusão, idolatria e desvio da verdade. Abba al-Sadiq se encaixa exatamente nesse perfil. Ele não nega Jesus, ele diz crer em Jesus, mas reduz Cristo a um mensageiro incompleto, a um precursor de sua própria missão. Diz que veio terminar o que Jesus começou. E aqui está a raiz do erro. Quando um homem se coloca como o centro da revelação e transforma a fé em um ciclo que precisa passar por ele. Em Apocalipse 13:11, encontramos a descrição simbólica de um líder religioso que teria aparência de cordeiro, mas fala como o dragão. Essa figura é conhecida como a segunda besta, um aliado do anticristo que opera sinais e promove a adoração da primeira besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13:11. Essa besta representa o sistema religioso do fim, um movimento espiritual mundial que terá a aparência de bondade, de compaixão, de espiritualidade, mas será ferramenta do engano. E o que temos hoje? Um homem que se veste com roupas simples, que fala de unidade, de luz, de cura, mas que nega a divindade de Jesus, que coloca a Bíblia como inferior às suas próprias revelações e que se declara o único legítimo sucessor de todos os profetas anteriores. Essa é a essência do espírito do anticristo. Não é apenas negar Jesus, mas tentar substituí-lo. O apóstolo João nos advertiu sobre isso. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. Cristo não será substituído por um homem perverso que ataca a fé com violência. Ele será substituído, aos olhos do mundo, por alguém que parece espiritual, sábio, justo. Alguém que diz amar a humanidade, mas que não reconhece a cruz como centro da salvação. É por isso que Jesus foi ainda mais direto em outro momento. Se, pois, vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus 24:26. Jesus está nos dizendo, quando começarem a apontar para um novo Messias, um novo enviado, um novo ungido, não creia, porque ele voltará em glória, visivelmente, e todo o olho o verá. Ele não retornará pela internet, não surgirá em uma transmissão com cenário místico. Ele virá como o rei que é, e mais, o verdadeiro mensageiro de Deus nunca se promove. Ele aponta para o alto. João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Já o falso profeta diz, eu sou a continuação, eu sou a nova luz. Quando Jesus advertiu, guardai-vos dos falsos profetas, ele completou dizendo, eles vêm a vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. A aparência engana, a fala mansa não é sinal de verdade, o carisma não é fruto do Espírito, e sinais e maravilhas podem ser imitados. O povo de Deus precisa aprender a discernir quem aponta para Cristo e quem tenta ocupar o lugar dele. Porque o engano que vem disfarçado de verdade é o mais perigoso de todos. Vivemos em um tempo em que o discurso de união parece inquestionável. Fala-se tanto em paz, tolerância, amor universal, harmonia entre as religiões, que qualquer um que questione esse movimento já é imediatamente visto como intolerante ou extremista. Mas precisamos lembrar, discernimento não é intolerância, é sabedoria. E sabedoria, segundo a Bíblia, começa com o temor ao Senhor.
Jesus, ao orar por seus discípulos em João 17, não pediu por uma união genérica, nem por uma aliança com qualquer espiritualidade. Ele orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A unidade que Jesus deseja é aquela que está firmada na verdade. E ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Portanto, qualquer união que desvia de Cristo como centro absoluto é uma falsificação espiritual, e não uma obra do Espírito Santo. Esse é o problema com a proposta de unificação de Abba al-Sadiq. Para caber dentro do sistema dele, é preciso negociar a verdade. Ele exige que o cristão deixe de crer que Jesus é Deus, que o muçulmano aceite revelações pós-Alcorão, que o judeu abra mão da espera por um Messias literal. Em troca, uma fé global, sem cruz, sem confronto, sem exclusividade. Mas a fé cristã é exclusiva, não porque despreza os outros, mas porque Jesus mesmo declarou que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E aqui está o ponto. O verdadeiro discernimento nos últimos dias será saber com quem podemos nos unir e com quem não podemos. Paulo escreveu algo essencial em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Note que ele não está falando sobre convivência social, ele está falando sobre aliança espiritual, sobre colocar o mesmo jugo, o mesmo objetivo, a mesma missão com quem não compartilha da verdade de Cristo. Essa é a essência do falso ecumenismo dos nossos dias. A tentativa de criar uma grande aliança espiritual sem que Cristo seja o centro. Um movimento que parece nobre, mas que remove do Evangelho tudo o que ofende. A cruz, o sangue, o arrependimento, a exclusividade da salvação. E o que sobra? Uma espiritualidade diluída, onde todos podem sentir Deus, mas poucos o conhecem de fato. No próximo trecho, vamos aprofundar nos critérios bíblicos para discernir o espírito do engano e entender como identificar quando a voz que fala é de Deus, ou apenas parece ser. O apóstolo João foi direto em sua carta: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Provar os espíritos significa discernir as mensagens, os mensageiros e os frutos. Não basta ter aparência de piedade. Não basta falar bonito, nem mesmo basta fazer milagres. Jesus disse que muitos farão sinais em seu nome, mas ele os dirá: Nunca vos conheci. Mateus 7:23. Por isso, aqui vão 3 critérios práticos e bíblicos para discernir se uma mensagem ou um líder vem de Deus ou não. 1. Essa mensagem exalta a Cristo ou exalta o homem? O verdadeiro evangelho tem um centro: Jesus Cristo glorificado. O Espírito Santo nunca glorifica outro nome, nunca estabelece outro trono, nunca constrói um novo centro de adoração. Se o foco da mensagem é um novo enviado, um homem iluminado, uma voz exclusiva que tem algo além do que a Bíblia já revelou, desconfie. Paulo escreveu: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Gálatas 1:8. 2. Essa mensagem chama ao arrependimento ou apenas ao pertencimento? O Evangelho de Cristo começa com arrependimento. A primeira pregação de Jesus foi: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Se a proposta espiritual apenas acolhe, afaga e diz: todos são filhos de Deus, sem confrontar o pecado, sem chamar à transformação, então não é o Evangelho, é outro espírito. 3.
Essa mensagem honra a palavra de Deus como suprema autoridade ou tenta substituí-la? A Bíblia é clara. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. O verdadeiro mensageiro se curva diante da palavra. O falso profeta a reinterpreta, a relativiza ou a despreza, sempre em nome de uma nova luz. Abba al-Sadiq, por exemplo, declara que as Escrituras estão ultrapassadas, fragmentadas, e que somente ele possui a revelação final. Isso é um sinal claro de que não há humildade diante de Deus, mas ambição espiritual, a mesma que levou Lúcifer à queda. Em tempos de engano global, o discernimento será a maior arma dos filhos de Deus. E não se trata de ter respostas para tudo, mas de manter o coração e a mente firmes em Cristo e na Escritura. No último trecho deste bloco, vamos mostrar como o cristão pode permanecer firme em tempos de confusão espiritual e como resistir ao espírito de confusão que se disfarça de unidade. Em tempos de confusão espiritual, não basta conhecer a verdade, é preciso amar a verdade. Foi isso que Paulo afirmou em 2 Tessalonicenses 2,10, ao descrever o espírito do anticristo. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, haverá pessoas que até ouviram a verdade, mas não a amaram. Trocaram a solidez do Evangelho pelo conforto de um discurso mais bonito, mais moderno, mais inclusivo. E o resultado? Foram entregues ao engano. Por isso, o cristão dos últimos dias precisa cultivar firmeza, coragem e discernimento espiritual. 3 atitudes fundamentais para resistir aos tempos do fim. 1. Firmeza. Permanecer no que foi revelado. O Evangelho não precisa ser reinventado. Ele é eterno. A palavra é suficiente. Como está em Judas 1,3. Combati pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se alguém aparece com nova fé, nova luz, nova revelação, deve ser rejeitado. A fé já foi dada. O Espírito já foi derramado. A cruz já foi erguida. Não há outro fundamento. 2. Coragem. Dizer não ao falso amor que nega a verdade. O mundo vai exigir que você se una a esse novo movimento espiritual. Vão dizer, é só amor, é tudo por Deus, somos todos irmãos. Mas se isso significa abrir mão da cruz de Cristo, negar a divindade de Jesus ou tratar o pecado como algo relativo, você precisa ter coragem para dizer não, como está escrito em Efésios 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. 3. Discernimento. Andar em espírito, não em emoção. Muitos serão enganados porque baseiam sua fé em sentimentos. Eu senti paz ouvindo isso. Essa mensagem me tocou. Mas o diabo sabe tocar emoções. Ele sabe usar palavras doces. É por isso que o verdadeiro cristão não caminha por vistas nem por emoções, mas por fé e pela palavra. Paulo orienta, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é, com quem você está se unindo espiritualmente? Com a luz verdadeira ou com a aparência de luz que conduz ao engano? No próximo bloco, vamos encerrar este vídeo reafirmando que Cristo voltará, não para unir o erro e a verdade, mas para separar, para julgar, para purificar e para reinar com justiça, e aqueles que permanecerem firmes verão a glória do verdadeiro Messias. Ao longo de todo este vídeo, vimos uma figura que tenta ocupar o lugar de Jesus, que tenta unir religiões em torno de uma mensagem que parece paz, mas esconde o engano, que se apresenta com humildade, mas exige adoração, que fala de luz, mas nega a cruz. Mas a palavra de Deus é clara. Cristo não virá para firmar aliança com sistemas espirituais corrompidos. Ele virá para julgá-los. Em Apocalipse 19,
O apóstolo João descreve a volta de Jesus em glória e diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Esse é o verdadeiro Messias. Não o que aparece dizendo ser filho do Oriente e do Ocidente, nem o que tenta reescrever o Evangelho, mas o que vem do céu, com os exércitos de Deus, para governar as nações com cetro de ferro. Jesus não voltará como um mediador entre religiões. Ele voltará como rei e juiz. Ele não virá para fundar um novo sistema religioso, mas para destruir todos os que se levantaram contra a verdade. O mesmo Jesus que disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados, também disse: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Espada que separa o verdadeiro do falso, que divide o joio do trigo, que distingue o adorador do interesseiro, o fiel do seduzido. Em Mateus 25, Jesus fala do grande dia em que ele separará as ovelhas dos bodes. E o critério dessa separação será simples: quem o conheceu de verdade e quem apenas o mencionou com os lábios. Por isso, irmão, irmã, não se deixe enganar. A promessa de Cristo é clara: ele voltará. Todo olho o verá. Toda língua confessará que ele é Senhor. E não haverá espaço para engano naquele dia. Nenhum Messias alternativo ficará de pé diante da sua glória. Abba al-Sadiq e tantos outros que se levantarão ainda são apenas a preparação para esse confronto final entre a verdade e a mentira. Mas os que permanecerem firmes verão o Rei, e com ele reinarão. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber como Deus falou com você. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com irmãos, grupos da igreja, sua família. Porque o tempo é agora.